Sejam bem-vindos ao último episódio do Outra DR aqui no JC Pod deste ano. Próximo ano a gente tem mais. Só que para fechar esse ano de projeto, a gente ampliou a estrutura, tem esses microfones que captam muito melhor o som, a gente tem uma equipe com audiovisual muito melhor e a gente convidou mais pessoas. Pessoas que são os nossos famosos anônimos, como você bem sabe. Anônimos porque você não os conhece, mas são muito famosos no contexto das doenças raras. Eu tenho duas pessoas muito queridas, que são a Maria Cláudia e a Natália, que vocês ainda não conhecem. E uma pessoa também muito querida, que é o Dr. Franco, o nosso especialista aqui sobre erros inatos do metabolismo, sobre mucopolissacaridoses, e vocês já escutaram a voz dele e já ouviram conversando sobre as mucopolissacaridoses. Eu vou permitir que cada um se apresente, porque eu não teria palavras para narrar o quão queridos vocês são. Então, eu acho que é essa ordem, né? Boa tarde, eu sou Maria Cláudia, mãe da Natália. A Natália é portadora de mucopolissacaridose tipo 6 e já tem quase 10 anos que a gente faz tratamento, né, de a terapia de reposição enzimática. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês, ficamos muito felizes com o convite, né, poder compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa vivência, aprender um pouco mais também, né, com o Dr. Franco, com vocês aqui. Oi, como ela disse, eu sou a Natália, tenho MPS tipo 6 e tô muito feliz de estar aqui. Eu tenho 11 anos de idade e comecei, né, com um ano e meio o tratamento, então a gente vai explicar melhor aqui para vocês. Olá pessoal, é um prazer aceitar esse convite do IJC. Eu sou o Dr. Franco, eu sou médico geneticista e pediatra e trato de pessoas com doenças lisossômicas, principalmente as mucopolissacaridoses, e dou aula, sou professor na PUC de Campinas. Natália, você tá nervosa? Logo mais você vai perder esse frio na barriga. Todos nós aqui estamos com frio na barriga, né? Mas a conversa é para ser informal. É como se a gente tivesse se encontrado. Nós para conhecer a história de vocês e eventualmente tirar alguma dúvida. E aí, para começar, para conhecer a história de vocês, eu quero que vocês se apresentem um pouquinho mais. Conta a história de você, Maria Cláudia, e da Natália. Desde ali a gravidez da Natália, planejamento. A Natália, ela foi, desde antes, né, da concepção, muito esperada. Né? A gente tinha, eu e meu esposo, um sonho de sermos pais, né, de termos filhos. E assim que nós casamos, nós não demoramos para começar com as tentativas, né? E logo que soubemos da minha gravidez, nós ficamos, não só nós, mas como toda a nossa família, muito feliz. E a Natália foi muito esperada, muito planejada, né? Os 9 meses ali de muita alegria. E eu tive uma gravidez muito tranquila, não tive nenhuma intercorrência. Eu estava com os meus de 28 para 29 anos, né? E quando ela nasceu uma bebê muito saudável, muito grandona, né? E o seu desenvolvimento também foi assim, ao longo do seu primeiro ano de vida, foi um desenvolvimento até que assim normal, né? Dentro do normal, muito espertinho, muito risonha, né? Começou a sentar logo cedo, com de 5 para 6 meses, né? Mas foi isso, ela sempre, desde o meu ventre, ela já vinha para trazer felicidade e agregar sempre mais a nossa família. Entendi. E você falou que a gravidez correu tudo bem. Fizeram todos os exames, ultrassom. E aí no ultrassom, nada de diferente? Nada. Sempre fiz o pré-natal, todo certinho, o ultrassom morfológico, né? Todos os básicos, né? E nada, nenhuma intercorrência. Durante o parto também não. Foi um parto cesariana, né? Não teve nada. Mas só futuramente que nós vamos saber. A Natália nasceu com mais de 4 quilos. 4 quilos, 270 e 51 centímetros. E você não tinha diabetes? Não teve nada? Nada. Pressão sempre muito dentro do normal. Nunca tive problema nem com pressão.
E Mas futuramente que nós vamos bebê saber, grande né? naquela Sim, época, né? Mas e como seria... assim, eu grande, meu esposo grande, da nossa genética, né? Só que só mais tarde vamos saber que já seria uma característica, né? Entendi. De uma criança portadora de mucopolissacaridose. E logo depois ali na maternidade, depois do parto, falaram sobre teste do pezinho ou não? Não, só nos deram assim, instrução do teste do pezinho obrigatório, né? Pelo SUS mesmo, nos instruíram que dentro de 7 dias ela teria que realizar o teste do exame do teste do pezinho, mas somente isso. Sem entrar em detalhes, nem de quais doenças, nada. E eu acho que você já sabe, né? O teste do pezinho é um teste que é feito entre o 3º e o 5º dia de vida da criança. E é um teste, na verdade são vários exames em um teste. A gente faz um pique no pezinho da criança e coloca várias gotinhas num papel filtro. Esse papel filtro é mandado para um laboratório que por várias técnicas avalia a possibilidade de ter uma doença. E o que seria avaliar a possibilidade de ter uma doença? Algumas doenças que mesmo que a criança nasça perfeitamente assim, aos olhos do ultrassom, aos olhos do médico que tirou a criança do ventre da mãe, tem alterações moleculares. Algumas moléculas ficam muito aumentadas e outras ficam muito poucas, muito deficientes. E aí esse teste do pezinho, ele mede, na maioria das doenças, a quantidade dessas moléculas. E ele acende uma bandeira vermelha. Atenção, essa molécula está aumentada ou essa molécula está diminuída? Investigue mais. E é para isso que ele serve. Quando ele diz assim, investigue mais, ele traz para bem próximo do nascimento a possibilidade de fazer um exame específico para diagnosticar uma doença. E que tipo de doença o teste do pezinho diagnostica? Ele não diagnostica, ele acende a bandeira vermelha de que pode haver uma doença rara. Uma doença rara que tem tratamento e que, se começar precocemente, muda bastante a qualidade de vida e em algumas doenças tem uma cura para aquele paciente. Vocês entenderam, né? Eu vou repetir nos próximos episódios, mas eu espero que cada episódio vocês entendam um pouquinho mais do que é o teste do pezinho e do que são as doenças raras. Daí você fez o teste do pezinho? Sim, fizemos sim. E aí naquela época eram seis doenças, né? Acredito que sim, eu não me lembro assim ao certo. Mas nessa época eram 6 doenças. Ano passado houve a decretação de uma lei que ampliou o teste do pezinho para 50 doenças. Só que essa ampliação está sendo feita em etapas. E o que seriam essas etapas? Doenças que são próximas, que o teste é próximo, ou que o tratamento, o que a doença provoca são próximos em sintomas e sinais, elas entram agrupadas em uma fase, para que o Ministério da Saúde estruture toda a rede de laboratórios, rede de hospitais e de tratamentos para atender aquela criança. Daí, tudo indo bem. Um ano crescendo bem, acompanhando na cadernetinha, sentando bem, caminhando. Ela caminhou com quantos anos? 1 ano e 4 meses. E aí foi... E se você notou alguma coisa diferente nesse primeiro ano? Sim, a única coisa assim diferente com 11 meses ela desenvolveu uma hérnia umbilical, né? E como você mesmo disse, eu fui acompanhando sempre na cadernetinha, eu sempre muito curiosa. Sempre que saía do consultório, eu já ia lá procurar para ver se estava tudo dentro. E o perímetro encefálico dela estava sempre no limite. Aí, ela com 10 meses, eu falei para pediatra. Perguntei, porque meu irmão mais novo tinha tido hidrocefalia. Falei, doutora, tô percebendo que o perímetro encefálico dela está sempre no limite, não tem problema. Ela solicitou então que fizesse um ultrassom pela muleirinha. Né, ainda não estava fechado, assim fizemos. Realmente não deu nada neurológico. Mas aí quando ela completou 1 aninho, na consulta após 1 ano, esse perímetro encefálico já tinha passado do limite. Aí ela resolveu então, ela falou, já fizemos ultrassom, vimos que neurológico ela não tem nada, mas provavelmente alguma malformação no crânio, vou te encaminhar para um neurologista. E nós tivemos uma certa dificuldade de encontrar um neurologista que tratasse uma bebê. Né? Só que conseguimos.
Aí assim que nós entramos no consultório, ele nem... Isso já mudando de cidade, né? Porque você é... Isso, nós somos de Capitinga, uma cidade muito pequena, por volta de 7.000 habitantes, então tudo a gente vai a Franca, Entendi. já no estado de São Paulo. Então já é uma cidade maior, então tudo... Tanto é que o parto, né, o meu pré-natal, o parto, tudo foi na cidade de Franca. Entendi. Aí ele nem tinha feito raio-x, ó, nós vamos fazer só para comprovar, mas ela tem uma escafocefalia. E tem que fazer uma cirurgia, né? A moleirinha fechou antes da hora, explicando pra gente. Mas nós não nos demos por satisfeitos, né? E resolvemos então procurar outro neurologista. Fomos para Ribeirão Preto, num pediatra conhecido da família, para tirar uma segunda opinião, uma, às vezes, possível indicação de neurologista. E foi quando esse pediatra percebeu os sintomas que até então nenhum de nós tínhamos visto, né, que poderia ser já os sintomas de mucopolissacaridose. E eu já havia percebido também um abaulamento na coluna dela. Mas primeira filha, leiga, achava que como ela não andava, achava que era má postura. Quando ela for andar, ela vai ficar com o corpo mais ereto, vai sair aquele abaulamento, né? Mas já não era. Eram sinais sutis, assim, não eram tão específicos, né? E por não ser tão específico, da primeira consulta, assim, de o perímetro cefálico tá além do limite de normalidade, até você encontrar o primeiro médico que disse assim, olha, pode ser mucopolissacaridose, demorou quanto tempo? Foram quantos profissionais? Entre 2 e 3 dias. Foi tudo assim muito rápido. Tá, entendi. Foi. Que vocês foram buscando outras opiniões. Sim, foi tudo assim muito rápido. Que aí o médico que falou é escafocefalia, mas eu não faço a cirurgia. É o meu amigo. Aí nós fomos atrás desse amigo. Nisso minha sogra já ligou pro pediatra em Ribeirão. Entendi. E coisa assim, de 2 dias a gente já estava indo para Ribeirão. Entendi. E na angústia de ter de fazer uma cirurgia num bebê, no crânio. Sim, com medo de ter realmente que fazer, né? E a Natália, com a Aninha, ela nunca tinha ficado nem doentinha, né? Então sempre foi uma bebê saudável. E aquilo para nós foi um susto grande, só essa ideia, né? De pensar que a menina teria que fazer uma cirurgia. Eu falava para ele, doutor, eu chorava. Ele, por que você tá chorando, mãe? Eu falei, falar que minha filha tem que fazer uma cirurgia na cabeça. Não, cabeça é cérebro, dela é só crânio. Mas para uma mãe não tem diferença, não tem diferença. E daí vocês foram nesse pediatra. E como foi a consulta? Assim? O que foi que ele falou? O que foi que ele foi observando? Ele, ao examiná-la, percebeu que além do abaulamento, né, ele me perguntou, aí eu falei que eu já tinha visto, né, mas que nunca tinha comentado com a pediatra dela, por imaginar que fosse, né, o que eu já disse. Além da hérnia também, ele percebeu o baço e o fígado dela aumentado e o céu da boca também mais espesso, mais grosso, né? Foram esses os principais sintomas que ele notou logo ali no exame clínico. Entendi. E já levantou para nós a suspeita. Ele tinha um folder, né, de uma clínica que tinha passado no consultório dele e já mostrou para nós também. Falou, folder sobre mucopolissacaridose. Folder sobre mucopolissacaridose. Entendi. E ele falou, eu acredito que a sua filha tenha isso. Entendi. E na época ele achava até que era síndrome de Morquio. Ele sempre falava do Morquio pra nós. Tá, entendi. Eu acredito que ela tenha isso, porque ela tem os sintomas e tal. E ele foi muito firme na palavra dele. E a partir daí nós iniciamos também outra saga outra jornada de outros médicos. Nós não nos contentamos apenas com aquele possível diagnóstico. Aí começamos neurologistas, pediatras. Uma equipe pingando, assim, né? Sim. E, doutor Franco, quais seriam os sinais de mucopolissacaridose que o médico deveria ficar atento? Ou que a mãe poderia sugerir para o médico falar assim, doutor, você poderia olhar isso daqui? Porque é muito inespecífico, né? Mas o que o senhor recomendaria, assim, que ficasse atento? Tanto a equipe de saúde quanto as mães. A mucopolissacaridose, como uma doença lisossômica, né, ela é a doença mais representativa das doenças lisossômicas. Então, o que acontece nessas doenças lisossômicas? Tem uma deficiência na enzima. E quando o bebê está dentro do ventre materno, essa enzima da mãe está suprindo a quantidade que o bebê precisa dessa enzima. A partir do momento que o bebê nasce, ele tem que viver
por ele mesmo, né, com as enzimas que ele produz. Esse é o problema. E aí, aquele bebê que sempre a mamãe quis, né, perfeito, bonito, realmente acontece. Mas depois de sinais e sintomas, quando essa deficiência da enzima cada vez mais no corpo da criança falta, aí começam os sinais e sintomas. Tá? Geralmente, o que a comunidade científica ela fala, né, um dos principais sintomas iniciais da mucopolissacaridose, exatamente o que a mãe falou, né, que vocês ouviram, que na costinha do bebê apareceu um abaulamento, né? Esse abaulamento exatamente é o desabamento de uma das vértebras ou de duas vértebras lombares, né? Então ela se torna numa forma que a gente chama forma em cunha e ela desgasta. E uma vez que ela desgasta, ela sai da posição e vai para fora. E uma vez que causa isso, né, a mãe nota uma protuberância do bebê quando coloca, principalmente lá com 6 meses, ele sentadinho. Então, principalmente esse é um dos principais sintomas iniciais. Mas, pasmem, isso não é regra, não é 100% que as crianças vão ter isso. Algumas é infecção de repetição no ouvido, outras o problema no crescimento, outras a hepatosplenomegalia, outras esse alargamento ventricular, o tamanho da cabeça começa a aumentar muito e o ventrículo começa a ter bastante líquido e aí precisa fazer uma derivação. Então são vários sinais e sintomas, mas de qualquer forma um dos mais precoces que pela literatura e pelos meus pacientes têm apresentado é esse, né? A protuberância lombar, que a gente chama de giba lombar. Giba, G-I-B-A, giba lombar. E fica muito claro pra gente quanto é importante que o pediatra examine a criança como um todo, né? Às vezes a mãe não consegue, não tem a coragem, entre aspas, de levar, eu acho que isso é um detalhe tão mínimo, acho que isso é normal, eu não vou levar pro médico. Mas aí o médico tem que olhar com muita atenção cada detalhe da criança, porque um só detalhe não conta tanta história, mas junta um perímetro cefálico um pouco maior, com uma giba, com uma hérnia, com outros, um histórico às vezes de infecções, que não foi o caso da Natália, mas vai começando a contar uma história mais delineada e mais sugestiva, né? E tá certo. Daí você chegou pro médico e ele falou de cara assim, olha, eu acho que é uma mucopolissacaridose, uma doença rara? Sim, ele foi bem taxativo, né, e falou bem dessa forma mesmo, como você reto, disse, né? Curto e direto. Isso. E literalmente o chão se abriu, né? Pra mim e meu esposo, só nós dois, primeira filha. Se a gente já estava assustado com a possibilidade de uma cirurgia na cabeça, da escafocefalia, pior seria ainda uma doença crônica, né? E então nós ficamos ali meio perdidos, né? Mas sempre com o apoio da família, né? E foi onde nós saímos procurando outros médicos. Só que esse mesmo pediatra depois entrou em contato comigo e falou: existe possibilidade de fazer o exame para vocês diagnosticarem, ver se de fato tem a mucopolissacaridose, né? Vocês vêm a Ribeirão Preto, a gente colhe, manda para Porto Alegre pra gente fazer levantar. Diagnóstico. E assim fizemos. Então, já que, né, vamos fazer sim o exame, porque nós vamos. A gente não sabe, dúvida. Se não for, vamos, né, acreditar que não seja, mas se não for, a gente tira de cabeça. Se for, vamos ver o que a gente pode ser feito, o que pode ser feito. E realizamos, né, a coleta da urina e do sangue, e eu sei que foram 40 dias até o exame ficar pronto. E dentro desses 40 dias, nós ainda fomos correndo atrás da questão da escafocefalia, porque os neurologistas que nós procuramos, ela realmente fez o raio-x, né, e já estávamos vendo o procedimento para realmente fazer a cirurgia da escafocefalia. Aí, quando o resultado da mucopolissacaridose ficou pronto, aí ele
né, passou pra nós, ele ainda falou, eu tinha certeza que ela tinha mucopolissacaridose, eu só errei no tipo. Ele ainda brincou assim, né, que ele achava que era síndrome de Mork tipo 4 e a dela é o tipo 6. E na época minha tia, irmã da minha mãe, foi junto com a gente na consulta e ela conhecia ele e falou pra ele, falou, doutor, o senhor foi muito rude, né, com eles, a forma como o senhor falou com eles, o senhor não sabe como que esses meninos chegaram em casa, né, falou assim, ele falou assim, mas eu optei por ser rude e sério como eu fui com eles, porque eu tinha certeza que essa criança tinha a mucopolissacaridose e às vezes se eu falasse com eles de outra forma, às vezes eles não iam correr atrás, não iam querer fazer o exame. Então por isso que eu fiz dessa forma. E diante da possibilidade do diagnóstico, vocês foram procurar outras opiniões? Será que é isso mesmo? O médico ali falou que é mucopolissacaridose, até a gente fez o exame. Aconteceu isso de vocês levarem essa hipótese de mucopolissacaridose para outros médicos? Sim, nós somos em pediatras, homeopatas, né, os que a gente estava acostumado a levar a Natália, e todos simplesmente falavam para nós que imagina, olha o desenvolvimento da sua filha, olha como que ela é, o primeiro sintoma de uma mucopolissacaridose é o retardo mental, né, era o que eles falavam para nós, e a gente sabe que não é bem assim, principalmente na mucopolissacaridose 6, né, então assim, a gente já tinha essa esperança das vezes, né, como ela sempre teve o cognitivo muito preservado, né, só que mesmo assim, nós quisemos fazer o exame, né, e foi onde realmente veio. E doutor Franco, depois que o médico faz essa hipótese de pode ser mucopolissacaridose, quais são os exames que se pede em geral, assim, para ter o diagnóstico? Apesar da mucopolissacaridose ser uma doença lisossômica, e vocês lembrarem que eu falei da deficiência enzimática, o padrão ouro para fazer o diagnóstico de mucopolissacaridose é a dosagem da atividade da enzima. Tá? Então, no sangue, eu dosando a atividade da enzima da pessoa, eu sei se aquela enzima está deficiente ou não, e aí, através disso, eu já chancelo, eu já faço o diagnóstico de mucopolissacaridose. Apesar de ser uma doença genética, no caso da mucopolissacaridose, eu não preciso de exame de DNA. Né? O exame de DNA ele é necessário para eu verificar a relação do genótipo e fenótipo, que nas outras aulas a gente pode até falar mais um pouquinho, que isso é um pouco mais complicado. Né? Mas, de qualquer forma, o que faz o diagnóstico da mucopolissacaridose é a dosagem da atividade da enzima em leucócito, e aí eu faço o diagnóstico da doença lisossômica. Leucócito que é uma célula do sangue, então é um exame relativamente simples na coleta, só que aí eu mando para onde? Hoje no Brasil tem muitos locais que recebem para fazer esse exame? Existem duas possibilidades. Né? Ou o paciente, pelo SUS, a gente manda para Porto Alegre atualmente, né? Ou aqui na Unifesp, que tem um grupo que trabalha, né? Então a gente consegue fazer esse diagnóstico sem custo pelo SUS. Então isso é possível, mas tem que saber o caminho a seguir, tá? Ou em laboratórios mais especializados. Esses laboratórios mais especializados, eles estão em grandes centros, tá? Então aqui em São Paulo, a gente tem em torno de 3 ou 4 laboratórios especializados em doença genética. Entendi. Então não adianta eu ir lá no laboratório da esquina, eu quero fazer esse exame para ver mucopolissacaridose. A pessoa vai, o quê? O que é isso? Não vai entender. Né? Entendi. Então tem que procurar esse tipo de profissional que faça esse encaminhamento e saiba o caminho das pedras. Entendi. E falando em caminho das pedras, depois do diagnóstico, tá? Chegou o exame lá, o resultado que veio de Porto Alegre e disse: Natália tem mucopolissacaridose tipo 6. O que aconteceu? Esse pediatra, né, que fez o exame para nós, ele já tinha entrado em contato com o geneticista do HC do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Entendi. E ele já nos encaminhou, falou, já está conversado, eles já sabem que a Natália tem a mucopolissacaridose tipo 6, me passou o telefone da secretária desse médico geneticista, vocês vão entrar em contato para ela ver o procedimento para vocês poderem entrar no HC, né, para poder dar providência.
E eu falo que, assim, nós somos muito agraciados, porque a gente sabe que é um pouco mais difícil a questão até conseguir consultas, né, no HC, por ser um hospital de grande porte. E nós recebemos o diagnóstico em agosto, final de agosto, começo de setembro, a Natália já estava com a primeira consulta agendada. Entendi. Lá no HC. Aí ela já passou pelo médico geneticista, né, e ele já nos conduziu ali, já nos explicou a questão do tratamento, de como proceder com a questão jurídica, de ir atrás da medicação, que na época não era pelo SUS, então de altíssimo custo. Nós teríamos, né, como fizemos, que entrar com a ação judicial. E em dezembro a Natália iniciou, ela tomou a primeira enzima, a primeira reposição enzimática dela. E primeiro diagnóstico, primeira resposta, a Natália tinha quanto tempo de vida? 1 ano e 3 meses. Então ali por volta de 1 ano e 8 meses, eu tô ruim de conta. Mas no finalzinho do primeiro ano ela estava começando a fazer o tratamento indicado para mucopolissacaridose. 1 ano e 6 meses. E o que você entendia de tratamento naquela época? O que era a palavra tratamento para você? Antes, né, da gente ouvir falar em mucopolissacaridose, tratamento era um caminho para a cura, né? Por mais que eu já tinha passado na família um caso de câncer, né? Minha mãe havia tido câncer, não conseguiu a cura, mas na maioria das vezes tratamento era algo que nos levava à cura, né? Mas aí quando nós soubemos que mucopolissacaridose é uma doença genética, né? Uma doença crônica, que até então não tem cura, o que nós pensamos, né? Tá, mas existe tratamento, então nós vamos correr atrás disso e fazer o que for possível e impossível para ela ser bem sucedida nesse tratamento, ter uma qualidade de vida excelente, uma vida normal. E nós passamos até a rever, né, realmente esse conceito aí de tratamento. E o senhor, doutor Franco, o que o senhor entende hoje, já tanto tempo de medicina, pediatria, genética, o que você entende como tratamento? Na verdade, foi até interessante ela falar, né, a mãe da Natália, sobre o caminho para a cura, né? Na verdade, é o que a medicina hoje em dia almeja, a cura do paciente, né? Então, até hoje, muitas das doenças que são descobertas, a gente tem tratamento, né? Muitas vezes a gente pensa, mas cura, todo mundo quer a cura realmente, mas será que alguém já foi curado para diabetes e hipertensão? Alguém coloca uma bandeirinha, eu fui curado do diabetes, eu fui curado da hipertensão. Esse remédio me tirou. Né? Na verdade, existe tratamento, existe alguma medicação, existe os exercícios que o paciente tem que fazer, a dieta, etc. Então, que melhora exatamente a condição de vida do paciente. Então, sempre tem alguma coisa para fazer. É isso que eu falo com meus alunos. Muitas vezes aquela doença é rara, não tem cura, mas a gente tem alguma coisa para fazer, né? Então, essa parte de cura, às vezes a medicina tem. Por exemplo, se for uma doença infecciosa, sim, a gente sabe que dando aquele antibiótico certo, né, vai curar. Mas muitas vezes uma doença infecciosa como o Covid, né, hoje em dia, até hoje, ninguém ficou curado. O paciente ali na UTI e não... E deu um remédio que cure o Covid. Então, como se dá para o antibiótico. Isso é complicado, né? Essa palavra muitas vezes é complicada na medicina. Agora, tratamento sempre tem alguma coisa para fazer. E na mucopolissacaridose, hoje em dia, os tipos, ou quase todos os tipos, são contemplados com enzima. Entendi. Né? E como é que é esse tratamento? Ela falou aqui que tomou a primeira dose de enzima em dezembro daquele ano. O que é esse tratamento? Na verdade, esse tratamento é uma terapia de reposição enzimática. Tá? Então, o tratamento para mucopolissacaridose chama-se terapia de reposição enzimática. O que se faz numa terapia de reposição enzimática? Aquela enzima, lembra daquela enzima que eu falei lá para vocês no início? Então, o homem, por engenharia genética, ele conseguiu fabricar, né, uma enzima muito parecida com o que aquele organismo deveria fabricar.
tá? Muito parecida, não é igual. Tá? E aí é dado para esse paciente regime hospitalar via endovenosa, né, aos poucos, né, a gente tem uma velocidade de infusão dessa enzima no corpo do paciente, porque ele pode ter reação. Né? Lembra que eu falei que não é igual, é parecido, é similar. Então, o paciente pode ter reação, e aí tem os medicamentos que a gente pode fazer para evitar essas reações, e aí vai tratando esse paciente semanalmente, dependendo do tipo. Existem alguns tipos. Por exemplo, teve paciente que eu fui levar para a Califórnia, que era uma enzima que dava a cada 2 semanas. Né? Então, tem alguns tipos que são 2 semanas, outros tipos são semanais. Então, isso é assim, às vezes a qualidade de vida do paciente indo toda semana, né? Mas aí a gente tem que conversar muito com a família e tem que realmente negociar isso com o paciente e mostrar para ele que ele precisa daquilo para evitar aquelas complicações, né? Então, a cura, né, para as mucopolissacaridoses, a gente está, né, em constante perseguição, como na mucopolissacaridose tipo 1. Então, eu tive um paciente que teve vias de entrar num estudo para terapia gênica, mucopolissacaridose tipo 1. Então, tem alguma coisa a mais para a gente fazer, não só enzima. Só para isso tem que, lógico, entender, estudar e saber o mecanismo para se fazer uma terapia gênica. Mas isso já é possível no mundo. E desde o começo, um ponto muito importante é alinhar as expectativas, esses conceitos de tratamento, né? Porque, de maneira geral, a gente entende o tratamento como uma cura. Só que como você falou, tem muita coisa que se pode fazer e que eu tenho que perseguir essas coisas. Eu vou melhorar a qualidade de vida da minha filha, tal como uma pessoa que tem diabetes, a pessoa diz assim, você tem diabetes, não tem mais cura, mas você tem que fazer exercício, tem que melhorar a sua dieta, porque há algo que possa ser feito, é o que o Dr. Franco sempre fala. E Natália, para você, o que é mucopolissacaridose? Pra mim, sofrido, né, por causa do tratamento, mas muito bom, porque o tanto de pessoa que eu conheci fazendo novas amizades por causa da doença, os meus companheiros lá de tratamento, as enfermeiras, e gosto muito de todo mundo que eu já conheci. E o tanto de gente que eu conheci, pelo menos 50% das pessoas que eu conheço foi por causa da doença. Quando eu era mais nova, criança, né? Não entendi muito bem. Aí uma vez eu perguntei pra minha mãe o que era, né? Aí ela foi me explicar de um jeito mais infantil, né? Ela falou que o tratamento era igual uma vassourinha que entrava no nosso organismo e ia limpando a sujeira que tava lá. E, claro que entendi, né? Eu acho que achei até legal, né? E é basicamente isso, né, Dr. Franco? Basicamente, se não tem a enzima, vai acumulando algumas coisas no organismo, algumas moléculas. E aí você leva uma outra enzima que é parecida, que seria uma vassourinha, para degradar aquilo que não foi metabolizado, aquilo que ficou acumulado. E aí você vai fazendo o tratamento. E o seu tratamento acontece com quando? Com que frequência você tem que ir? Eu faço toda semana e até na quarta-feira. Toda quarta-feira eu tô indo tomar o tratamento e acabo por comer comida diferente. Que é o meu especial espeto de frango. Que bom. E dura quanto tempo? Umas 4 horas. Entendi, tá certo. E Natália, você convive com outras pessoas. Você vai pra escola, você brinca com seus familiares, com seus primos, você não tem irmãos, mas você tem outras crianças com quem você convive. E também tem as crianças que fazem um tratamento junto com você. Você notou alguma coisa nas outras crianças ou do mundo em que você convive, por exemplo, as crianças que estão fazendo infusão? Você notou alguma coisa que seja parecida ou que seja diferente de você? Bom, como eu comecei muito cedo, eu me considero uma criança
todos têm que achar, mas, bom, fisicamente, eu me acho uma criança normal. Os outros, como começaram mais tarde, dá pra perceber uma diferença. Claro que não julgando, mas já Sim. que perguntou... E as crianças, por exemplo, as crianças da sua escola, o que você vê de igual e o que você vê de diferente? Bom, da minha escola eu sou a mais baixinha, né? Aham. Mas Você tá em que série? 6º ano. Sim. E aí, o que você observa? Ah, isso. Eu também observei uma coisa muito boa. Que todos que eu conheço com MPS é mais esperto. Sabe? Entendi. É mais esperto. É mais ligado. Entendi. Ah, tá certo. E quando você não tá na escola e não tá em casa, o que você gosta de fazer? Bom, eu tenho uma priminha mais nova. Ela chama Gabriela. Ela mora em Franca, que é cidade vizinha. Eu gosto muito de brincar com ela e de brigar também. Tem também a Mariana, que eu gosto muito de brincar com ela, e os irmãozinhos delas, né? A Rafaela, que é irmã da Gabriela, que eu também amo, aquela menina. E o Antônio, irmão da Mariana, que é meus gostosos. E o pessoal da escola sabe que você tá aqui no nosso podcast? Bom, eu contei pros meus amigos, sabe? Eu falei pra eles assistirem e falei onde que vai passar. Entendi. E de esporte, você pratica algum esporte? Bom, eu fazia natação. Sempre gostei de dançar, né? Sempre mexi o corpo. Fiz balé e faço educação física na escola. Entendi. Corro muito, sou muito. Ela também canta no coral da igreja. Ah, e ainda canta, né? E tirar foto, você gosta? Ai, é uma coisa, né? Gosto Muito não. talentosa. Eu não gosto, eu amo. Ai, parabéns. E tá. E doutor Franco, uma coisa. Depois do diagnóstico, tem uma trilha para conseguir o tratamento. A Maria Cláudia contou pra gente que a trilha até conseguir o tratamento da Natália foi encurtado por alguns relacionamentos. Tirando essa parte de relacionamento entre um médico e outro, como é que é feito normalmente esse caminho até o centro que faz o tratamento? Geralmente, nas doenças, principalmente doenças raras, elas precisam que a secretaria ela entenda, né, a Secretaria de Saúde entenda que aquela doença está contemplada, o tratamento daquela doença está contemplada pelo SUS e para poder o paciente receber gratuitamente aquela medicação, ou seja, o governo que compra aquela medicação, como não só a mucopolissacaridose, existem várias outras doenças, câncer, hepatite, etc., que o governo faz isso, ou seja, tem toda uma sequência para o governo reconhecer aquela doença, fazer um PCDT, que a gente chama, né? Tem um protocolo. Que é o protocolo daquela doença e instituindo o tratamento e reconhecendo aquele tratamento. Para poder a Secretaria de Saúde, uma vez que o médico prescreva, né, ele tem que preencher vários documentos, né? E aí o paciente apresenta esse documento na Secretaria de Saúde, né, na farmácia de dispensação, para poder o paciente pegar de tempos em tempos, geralmente de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, depende da secretaria, aquela medicação. Então a mãe da Natália muito bem falou que naquela época, né, ela teve que entrar com uma ação judicial. Mas hoje em dia as mucopolissacaridoses, a grande maioria já está contemplada e tem PCDT e a pessoa consegue pegar sem custo a medicação através da Secretaria de Saúde. Tá? Mas, mais uma vez, tem que ser feito o diagnóstico, tem que ser feito o laudo, né, muito bem feito, e tem que ser acompanhado com o médico, principalmente o médico geneticista, que sabe quais são as complicações daquela doença e sabe como se posicionar pedindo os exames. O ideal é ter essa equipe realmente multidisciplinar, porque aí a gente vai saber o que aquele paciente necessita. E cada paciente é diferente. Assim como o diabético, cada diabético é diferente, assim como cada hipertenso
também tem as suas particularidades, as MPS também são diferentes. E agora eu vou fazer a rodada de perguntas para cada um. É sobre os desafios que se enfrentam, que cada um considera desafio no contexto de sua própria vida e no contexto das mucopolissacaridoses. E eu vou começar com você, Natália. O que você considera de desafio, primeiro, sobre a sua vida? Na sua vida, o que você acha que é um desafio? Bom, quando eu era mais nova, eu tinha, pavor, né, de pensar que, quarta-feira tem que ir pegar a V. Agora, eu ainda continuo com medo, só que com friozinho na barriga na hora que vai pegar a V. Só que já tô mais acostumada, pra mim é uma férias da escola. Mas o que mais pra mim é desafio é isso. Entendi. Ter que... Nem é o ponto de ter que sair de casa pra ir lá. Mas se fosse, tipo assim, um remédio pra beber, seria mais fácil. Entendi. E você acha, assim, que de todas as doenças raras, qual é o maior desafio pra gente hoje? Você acha que conhecer as doenças raras, ter um diagnóstico, ter um tratamento, o que você acha? Bom, ter o primeiro impacto, né? Bom, é o que eu imagino da minha mãe. Falar, pode estar com tal doença. O diagnóstico eu acho que é até bom, porque descobre que tá com aquilo, né? Mas mesmo assim, eu acredito que pra uma mãe, pra um pai, deve ser bem... impactante. Entendi. E você, Maria Cláudia? O que seria o maior desafio hoje na sua vida? Ou algum, que talvez não seja o maior, mas um que é muito importante pra você? Bom, assim, maior desafio, como a Natália até resumiu, eu não, hora nenhuma, eu acho que é sacrifício, deslocar da minha casa para levar ela para o tratamento, hora nenhuma encarei isso como sacrifício, né? Eu faço isso com prazer porque eu sei que hoje ela está do jeito que está por causa do tratamento. Mas, assim, seria, eu particularmente, um desafio é ter que ver ela justamente passar por isso, de ter que encarar, né, tão nova uma doença, essa questão desse trauma, né, dela ter que toda semana pegar a veinha, né, a gente sabe que é sofrido para ela, essa tensão dela, não é nem só a dor em si ali de puncionar a veia, mas toda essa tensão que ela fica, esse frio na barriga. Então, para mim, enquanto mãe, isso é o pior. Para mim, do tratamento, é ver ela ter que passar por isso. E do contexto, assim, das doenças raras, o que você consideraria que seria o maior desafio? Eu acho que o maior desafio é a informação, né? Igual eu falei assim, na época que nós descobrimos, né? Hoje, não sei se pelo fato de a gente já conviver, né? Um pouco mais, fazer parte da nossa vida, né? A gente conversa com muita gente, nós conhecemos muitas famílias, né, que passam por isso, consequentemente médicos, mas na época os próprios médicos, né, que nós fomos atrás, muitos não conheciam. A pediatra que acompanhou ela ao longo do primeiro ano dela, quando nós voltamos e falamos para ela, a Natália tem uma doença genética, até achamos louvável da parte dela, que ela falou, olha, então eu preciso ser sincera com vocês, eu vou ter que estudar porque eu nunca ouvi falar nessa doença, para poder tratar a Natália. Só que nós achamos mais fácil continuar com o Ribeirão Preto, né? Pensamos um pouquinho a questão do, poxa, ela durante um ano palpava ali, mas nunca percebeu, né, o baço e o fígado, sinais tão simples. Bom, para nós a gente não entende, mas para um médico, né? Mas eu ainda acho que é a questão da informação, né? Muitas às vezes não tem a informação da doença, do tratamento, né, de onde correr, né, e eu falo assim, às vezes se nós não tivéssemos tido o apoio da família, dos amigos, né, na época nós conhecemos a associação de pais, né, então isso foi bastante importante para dar esse suporte, muito importante, né, para nós. Então eu ainda acredito que o maior desafio seja realmente a informação, não só do diagnóstico, mas também em relação a tratamentos. Entendi. O senhor chegou, né? Chegou pra mim, né? Tava pensando aí, e aí? O que você considera? Eu tenho muitos desafios, né?
Inclusive, uma das coisas que a mãe da Natália falou, importantíssimas, né, o conhecimento sobre a doença. Então, na sala de aula, muitas vezes, quando eu estou com meus alunos, eu preciso, né, eu fico pensando assim, como que eu vou colocar na cabeça deles que doença rara é importante pensar. Tudo bem, eles precisam sair daqui da faculdade sabendo tratar maravilhosamente bem diabetes, maravilhosamente bem tratar hipertensão, AVC, etc., doença comum. Mas doença rara, a gente tem que colocar na cabeça deles. Então esse é o meu principal desafio, né? Fazer com que realmente a demanda do conhecimento, né, de cada médico formado tenha, e para que o diagnóstico realmente seja feito o mais rápido possível. E principalmente na mucopolissacaridose, o mais rápido possível, porque eu tenho a mucopolissacaridose tipo 1, né, que eu preciso fazer o diagnóstico antes dos 2 anos, para o paciente ir para ontem, né, para o transplante de medula óssea. Porque senão é uma doença muito devastadora, que faz realmente aquilo que ela falou muito bem, da deficiência intelectual, né? É o padrão das mucopolissacaridoses. Quando se fala mucopolissacaridose, pensa logo na mucopolissacaridose tipo 1, a síndrome de Hurler, que é uma das mais graves. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico muito mais precoce e correr, né, com esse paciente. Isso tem que ser muito bem que o médico vista a camisa e chegue junto do paciente, porque ele vai ficar desorientado. Como eu ficaria se tivesse um filho com mucopolissacaridose, qualquer um de nós, né? Então, o médico tem que chegar junto e tem que acompanhar essa família, sim, tem que fazer o papel dele e colocar o diploma dele. Para isso eu sou médico, tá? Então, realmente tem que ser assim. Entendi. E eu acho que pra gente ir encaminhando, a gente falou de passado, tá falando sobre o presente, vamos falar de futuro, né? E quais são os teus sonhos, os teus planos, assim, Natália? Bom, eu tenho um sonho que minha mãe já sabe que toda vez que me pergunta isso, eu falo isso, mas não vou parar de falar, não. Até arrumar pra mim. Eu tenho muita vontade de ser irmã, de ter um irmão. Uhum. E mais pra frente eu tenho muita vontade de ser pediatra. Entendi. Sabe, eu sou muito criativa, tenho já imaginação muito fértil. Já imaginei meu consultório prontinho. Só falta o material E os nenês, as crianças. E você, Maria Cláudia? Quais seriam os sonhos e planos, assim? Eu falo que parece que depois que eu me virei mãe, né, parece que tudo é baseado na Natália, mas meu sonho é poder ver ela realizar os sonhos dela, né? Fazer de tudo para poder ter bastante saúde, para poder ver ela conseguir ser a pediatra que ela quer, né? Verdade. Quem sabe a gente conseguir chegar para nós um bebê, né? Nós estamos esperando aí uma adoção, né, Natália? Mas é isso. Principalmente ver os sonhos dela se realizando. Entendi. E que ela seja cada vez mais feliz no tratamento, né? E quem sabe, às vezes, futuramente, não realmente a cura, né? Eu achei muito bem colocado o que o Dr. Franco falou, mas cada vez mais qualidade de vida, às vezes um tratamento que não... Uma nova linha de tratamento. Para que não tenha, assim, essa questão de toda semana ficar, né? Que seja cada vez mais eficaz, né? E como a Natália falou, né? Indústria farmacêutica, a gente tem que conseguir um remédio que seja oral. Porque ficar colocando remédio na veia... Eu acho que eles estão pesquisando isso, tenho certeza. O conforto é uma das coisas que é colocada em consideração. Imagine que poderia ter que fazer todo santo dia. Aí seria pior, né? Mas a indústria avança, a ciência avança. Enquanto isso, mesmo que ainda não seja possível a cura, o Dr. Franco, que é pesquisador também, ele sabe.
A gente está sempre pesquisando para buscar conforto, buscar melhoria de qualidade de vida, buscar também a cura. Isso aí. E seus sonhos e planos, Dr. Franco? Já deu um spoiler, né? Pesquisador, o sonho é... O sonho realmente é dar essa qualidade de vida para os pacientes e ter terapias avançadas, adequadas, e que o paciente receba isso tudo em casa. E tem a terapia gênica aí, que possa... Que permite que a gente fale com mais voz sobre cura, né? E que o paciente receba uma vez só na vida essa terapia, né? E realmente é isso, esse é o meu sonho, de tratar mais e mais pacientes com qualidade de vida. Eu espero que você esteja aí se refletindo sobre os seus sonhos, sobre os seus planos, que esteja rememorando a tua história e esteja pensando sobre as doenças raras. Mas eu queria ir finalizando, primeiro te agradecendo por ter acompanhado a gente até aqui. Tenho certeza que você deve ter adorado a história da Maria Cláudia, a história da Natália. E vou te dizer que está tendo uma enquete aqui no Spotify, se você estiver escutando pelo Spotify. A gente precisa saber quem é você que está nos assistindo, para que a gente consiga melhorar a linguagem para você, consiga trazer as pessoas que vão responder as suas dúvidas, consiga trazer os relatos para você. É sempre muito gratificante para a gente produzir esse conteúdo, conversar com pessoas que são encantadoras, que têm histórias encantadoras, que têm desafios que são muito grandes e que têm apoio suficiente graças a toda essa estrutura de associações, de médicos que têm compaixão pelo seu paciente, pela família que apoia, que veste a camisa e está ali junto buscando tratamento, às vezes questionando uma opinião, falando não, isso não está certo, então vamos pesquisar um pouquinho mais, vamos ficar mais atento, enfim. A gente agradece o apoio de todos os quais estão vestindo a camisa das doenças raras. A gente vai te pedir também para que vista, curtindo, compartilhando os nossos conteúdos. Tem no YouTube, tem no Spotify, tem em todas as plataformas de podcast. Participa primeiro da nossa enquete, que está logo aqui no Spotify. Curte, compartilha. E comenta também qual é o seu próximo sonho ou plano. Muito obrigado por ter nos acompanhado ao longo desse ano e próximo ano tem mais. É isso.